Que Deus abençoe você na sua casa, você que me ouve, pode estar aí no metrô, no ônibus, no carro, mas não dirigindo, né? Alguém do seu lado aí ouvindo, você ouvindo. Eu quero pedir que Deus abençoe muito a sua vida nesta noite, com essa palavra, com esse momento de louvor, com esse ato que vem trazer edificação à nossa vida. Então eu quero compartilhar com vocês o livro de 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel 11, 1 a 5. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eiã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Senhor, nós pedimos a tua presença, a tua inspiração, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar com o seu povo. Mais uma vez, pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A gente também poderia agradecer quando alguma coisa desse errado. Sim, a gente poderia ter um pouco esse comportamento. Agradecer quando aquilo que sonhávamos ou aquilo que a gente planejou, que a gente arquitetou, deu tudo certo aqui para Davi, as coisas estão acontecendo, venceram a guerra, mas alguma coisa deu errado. E aí a gente às vezes fica inquieto porque deu errado, enquanto deveríamos antes agradecer a Deus e pensar: obrigado, Senhor. Mas não, a gente tem um comportamento diferente. Mas hoje eu queria dizer para você exatamente isso. Aprenda a agradecer a Deus, agradecer e ter um coração grato quando uma coisa também der errado na sua vida. A gente está lendo um texto que Davi, ele está num momento meio enjoado da vida, entediado. Quem nunca esteve assim? Quando nós estamos enfastiados, sem apetite para as coisas que estamos acostumados a fazer, quando estamos entediados, enfastiados, enjoados, sem apetite do que somos e do que fazemos. Quem nunca viveu desse jeito? Quem nunca passou por essa fase da vida? Sem apetite para as coisas, sem ânimo para as tarefas, ou seja, você está, repito, enjoado do que você é, do que você faz. Davi parece que está assim. Davi está vivendo esse momento, um rei entediado do que era e do que fazia. E a gente vai observando na vida dele, por que motivos? O que Davi está nos mostrando? Por que ele está vivendo esse fastio existencial? Eu pergunto a vocês, que razões teve Davi para não ir à guerra? Que razões teve Davi para permanecer no reino, no seu palácio, no império? Diz o texto que Davi mandou pessoas no seu lugar. Davi organizou para que homens o representassem na guerra. Ele era um guerreiro experiente. Davi era um homem que sabia onde deveria estar. Pelo fato de ser um guerreiro experiente, ele tinha então a competência de ir à guerra, mas ele sabia o que fazia na guerra, ele sabia da sua competência, ele era experiente, e ele que era um rei guerreiro, poderia ter assim motivação
para ir à guerra, mas nesse texto de 2 Samuel que fizemos a leitura, ele sendo um rei e um guerreiro experiente, pensemos aqui um pouco que razões poderiam ter motivado o rei para ele trocar o campo de batalha por uma gostosa tarde no seu palácio. Ele era experiente, ele era rei, guerreiro, ele sabia da sua competência, mas o que levou Davi, num tempo em que os reis saem para a guerra, a permanecer no seu palácio? O que fez Davi trocar o lugar a qual ele era competente, o lugar que era o campo de guerra, o campo de batalha, aonde ele sempre saiu vitorioso? O que levou nesse momento da sua vida a trocar o campo de guerra por uma tarde de descanso? Ele mandou todo mundo, ele mandou os seus conselheiros, ele mandou os seus ministros, ou o seu ministro das Forças Armadas, ele mandou guerreiros, foi todo Israel para a batalha, e somente Davi permaneceu numa tarde gostosa, relaxando, enfastiado, enjoado, sem apetite. Quem nunca viveu esse momento da vida sabe da competência, sabe da capacidade, sabe daquilo que ele é possível fazer, mas ele não quer. Ele prefere se retirar, ele prefere permanecer em casa. Só existe uma explicação. O que motivara Davi a esse comportamento, e é o que nós chamamos a atenção para esse fastio existencial. Está enfastiado, está enojado, está cansado. E quando nós enjoamos de ser o que somos, o que fazemos, quando esse fastio existencial entra na nossa vida, essa falta de apetite de ser marido, de ser pai, de ser advogado, de ser cristão, de ser a sua profissão e para passar o cansado de exercê-la, esse fastio que parece que entra em nós, e a gente está cansado disso, e nós queremos o quê? Como diz a frase, queremos botar o nosso bloco na rua e que ninguém nos incomode. Chegou o tempo de Davi. Chega de responsabilidade, chega de tanto compromisso, chega de dar tanto duro. Chega, eu não quero mais viver assim, eu quero mais é viver a minha vida, eu quero curtir, eu não quero tanta responsabilidade. Parece que me lembro de Hakuna Matata, é uma expressão de cinismo da vida. Essa expressão, até notei que é uma frase sunita de uma linguagem, oriental, da Tanzânia, que tem um cântico. Hakuna Matata é lindo dizer, seus problemas você deve esquecer. E a frase é sobre a vida longa, uma frase do Rei Leão, que parece que às vezes a gente quer um pouco isso na vida. Chega de tanta responsabilidade, seus problemas você tem que esquecer, enjoado da vida. Para enfrentar a crise, para enfrentar um momento difícil, essa é a ideia da frase, para enfrentar um momento difícil da vida na curtição, de ser o que eu quero, de fazer o que eu quero, e que ninguém manda na minha vida, e que meus problemas eu quero esquecer. Mas é justamente nesses momentos que a gente quer levar a vida na curtição, é que estamos mais propensos ou mais vulneráveis à queda. É justamente nesse momento, quando a gente quer deixar de lado as responsabilidades, é que estamos vulneráveis, propensos ao declínio. E parece que foi isso que aconteceu com Davi. É nessa hora que nós podemos ceder às tentações mais sérias, quando a gente resolve deixar de lado os compromissos, a responsabilidade, cansado de ser pai, cansado de ser marido, cansado de ser esposa, cansado de ser advogado, pastor, crente. São nessas horas que a gente está
à beira de um precipício ou de uma queda que pode gerar complicações tremendas na vida. E quando você sentir um pouco disso, quando você estiver atravessando esse momento, eu quero deixar algumas noções aqui, ou algo importante para te ajudar. Quando você se sentir assim, quando você perceber que está enjoado, nesse momento de fastio existencial, o que você deve fazer? Aprendendo com o rei Davi, não faça como ele, não faça como rei Davi, não fique isolado. Nós vivemos um período, agora está mais relaxado o distanciamento social, mas nós vivemos um período de distanciamento social, não de isolamento social. O que o rei Davi provocou, o que o rei Davi buscou foi um isolar-se. E para isso é a dica importante que eu te dou, num tempo que você estiver vivendo um momento desse de fastio, de falta de apetite, não se comporte como o rei, não faça como ele, não fique isolado, não fique isolada da vida. Você pode até ficar sozinho, mas não se isole. Foi assim que Davi fez. Ele mandou todo mundo ir embora, ele mandou todos saírem e ficou absolutamente isolado. Não queria papo com ninguém. Por isso, nesses momentos de fastio existencial, é importantíssimo se abrir, desabafar, procurar os companheiros, as companheiras dessa hora, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, procurar socorro, procurar ajuda. Davi, ele promoveu esse isolamento de forma proposital, porque ele estava cansado, enfastiado, enjoado da vida. Não faça como ele, busque ajuda, ligue, peça socorro. A tentação, e ela, quando nós estamos nesse momento de fastio existencial, nós estamos vulneráveis, propensos à queda, e a tentação, ela tem muito a ver com o tempo e o lugar errado. A vulnerabilidade, a queda, ela tem a ver com isso, com o tempo e o lugar errado. Davi deveria estar em Rabá. Davi deveria estar na guerra, Davi deveria estar lutando e não descansando. Davi deveria estar no campo de batalha, no fronte da batalha, dando ordens, dando instruções, mostrando aos seus comandados como deveriam agir no tempo de guerra, mas ele estava descansando. Era para estar no risco da guerra, era para estar na batalha e não na segurança do palácio, mas ele optou por estar na segurança do palácio. E aí eu repito e eu afirmo para vocês que palácio não é um lugar ruim, e palácio não era um lugar proibido para estar. O problema, ao contrário, né? O palácio é um lugar muito bom, é um lugar de conforto, o problema é que ele estava no tempo errado. Não era. Aquele era um tempo que os reis saíam para a guerra, porém Davi resolveu ficar em Jerusalém. Ficou em Jerusalém quando deveria ter ido. Ficou descansando enquanto deveria lutar. Ficou relaxando no palácio enquanto deveria se comportar como um guerreiro experiente. E as características de estar no tempo errado: ociosidade. Verso 2 diz que ele estava deitado no seu leito, porque ele levantou-se do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. E quando estava passeando no terraço da casa real, ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era formosa. Como não restava fazer nada, como o seu compromisso naquele dia era passear enquanto os seus companheiros e comandados de guerra iam para a batalha se expor a perder as suas vidas, como não restava fazer nada, ele continuou não fazendo nada. E é aí que aparece a queda. Ele foi passear, ele foi sem destino, sem endereço, sem objetivo, saiu ao léu. Isso é ótimo. E às vezes, muitas e muitas vezes, um pouco de ociosidade na vida ajuda a diminuir a ansiedade. Fazer essas caminhadas, relaxar, descansar, isso é ótimo. O problema era o tempo. Não era tempo de estar deitado. Não era tempo de estar relaxando. Era tempo de sair
para a guerra. Talvez seja tempo agora de você se levantar, de você agir. Não era o lugar, o leito, e nem era o pátio do palácio. O lugar era um campo de guerra. O lugar era um campo de batalha. E quantas vidas não poderiam ter sido salvas naquela hora? Quais os lugares? E você precisa pensar quais os lugares e qual é o tempo da bênção de Deus na minha vida. A gente precisa refletir isso. Qual é o lugar e qual é o tempo da bênção de Deus na minha vida, na minha história? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, pois todas as vezes que estamos em lugares errados e na hora errada, eu digo, em bons lugares, mas no tempo errado, e aí estamos mais suscetíveis à tentação. Há 3 lugares e tempos que são assim inegociáveis. Aprenda isso na sua vida. Tempos e lugares inegociáveis. O tempo da solitude, o tempo do quarto, o tempo de pensar, o tempo de refletir, o tempo da família, o tempo da mesa, o tempo de estar em casa, o tempo de estar participando da vida familiar e o tempo de edificação, o tempo de estarmos aqui nesta 1 hora ouvindo, cantando, adorando a Deus. Então, não negocie esses tempos, o tempo da solitude, o tempo de ficar consigo mesmo, pensando na sua história, refletindo na sua vida, o tempo da família, o tempo da mesa, o tempo de conversa e o tempo de edificar-se, que esse é o tempo. Pastor, como é que eu faço para lidar bem com o meu tempo? Como edificar-me? Como zelar para o meu tempo, aproveitar o tempo? Está aqui a dica. Assim nós aproveitamos o tempo. Quando você estiver no seu tempo de solitude, no seu tempo de quarto, aproveite esse tempo do quarto. Quando você estiver no tempo da família, aproveite esse tempo da família. Quando você estiver no tempo da edificação, aproveite esse tempo da edificação. Quando estiver lendo um livro, leia o livro. Quando estiver jogando um videogame com seu filho, jogue o videogame. Quando estiver jogando bola com seu filho, com a sua filha, jogue bola. Quando estiver namorando, namore. Quando estiver cozinhando com a família, cozinhe. É assim que nós aproveitamos a vida, aproveitamos o tempo, porque às vezes nós estamos no tempo da família pensando no trabalho. Estamos no tempo da solitude pensando nos problemas. Estamos no tempo da edificação, que é agora, ouvindo a palavra de Deus, mandando mensagem no WhatsApp, que horas que vai encontrar na terça-feira em tal lugar. Então, assim nós aproveitamos bem o nosso tempo, quando nós sabemos, esta é a hora disso. Este é o tempo de ir à guerra. Este é o tempo de ir para o combate. Este é o tempo do trabalho. Não é o tempo de ficar em casa. Não é o tempo de ficar relaxando, é o tempo que os reis saíam para a guerra. Cinema é bom, Maracanã é bom, teatro é bom, sala de televisão com a família é bom, ir à praia é muito bom, tudo é bom, o lugar é bom, mas será que isso acontece na melhor hora da sua vida? Será que acontece no tempo certo? Será que acontece no momento ideal? É ali que nós precisamos refletir. É a experiência de Jesus no deserto. Ele está no deserto, ele está numa forte tentação, mas ele estava no seu tempo. No tempo de quê? No tempo da sua solitude. E ele estava no lugar certo. O Espírito o levou até lá para ser tentado, mas ele estava no seu tempo de reflexão. E aí não ficou vulnerável à queda, não ficou suscetível a sucumbir à tentação, porque ele estava no seu tempo de solitude, de oração. É isso que nós precisamos aprender, a administrar bem o nosso tempo, administrar bem a nossa vida, porque quando nós estamos trocando as agendas e arrumando um monte de compromisso, ou substituindo, às vezes, o que é prioridade na nossa vida por uma coisa banal, fútil, a gente tropeça, a gente não faz da maneira correta. E aí Davi nos ensina uma coisa também muito boa, que crente adora confirmação, né? Crente adora quando as coisas se encaixam.
Cuidado quando as circunstâncias parecem se encaixar. Cuidado. Tudo se coincidindo, tudo dando certo, as coisas se ajustando. O cara mandou todo mundo embora, foi passear na varanda, viu uma mulher, não tinha ninguém. Tudo se encaixando, aí você encontra alguém e fala contigo assim, e é de Deus. Aconteceu isso, e confirmação. Tudo nesse texto indica que as circunstâncias estão favoráveis. Tudo. Ele estava na varanda do palácio, dali tinha uma visão privilegiada. Uma janela aberta, mas a janela poderia estar fechada, mas ela estava aberta. E aí, a gente que gosta desses determinismos, né? A gente que gosta dessas coincidências, a gente fica caçando o que está se encaixando. Uma mulher muito formosa, tudo se coincidindo. Tinha como se esconder. Davi não precisava se expor. Ele tinha como se esconder. Davi mandou mensageiros. Ele não foi lá falar com ela, ele mandou, porque ele era rei. Davi não precisava sair pela rua se expondo. Os mensageiros faziam um trabalho, trouxeram a mulher para ele. O marido dessa mulher estava viajando para a guerra, a qual ele deveria ter ido, mas ele não foi. Davi tinha poder, ninguém poderia impedi-lo, ou seja, estava tudo dando certo, absolutamente tudo. Mas a tentação, a queda, o tropeço, as complicações da vida, as consequências disso, elas acontecem exatamente assim. Há sempre algo que parece dar certo, que dá certo, para depois tudo dar errado. Quem bebe sempre encontra alguém para pagar mais um copo, já perceberam? Quem usa droga sempre encontra alguém que pode pagar uma droga para ele. O adúltero, a mesma coisa, ele sempre encontra alguém que lhe deu uma oportunidade. O corrupto, a mesma coisa, sempre tem alguém que a gente acha que agora vai dar certo, que ninguém vai ver, que parece que está tudo se coincidindo, que parece que dá certo, que vai dar certo, que deu certo, para tudo desmoronar e dar errado. Parece que tudo conspira para dar certo. É essa sensação de que tudo está dando certo naquilo que eu estou fazendo de errado, que faz com que as pessoas continuem fazendo, porque está dando tudo certo. E aí a gente não conta com uma vertente, que quantos corações feridos, quantas famílias destruídas, ou quantas coisas que machucaram outras pessoas por relacionamentos que pensavam estar no caminho certo, porque tudo se amoldava na relação, né? Porque tudo se encaixava na relação. Mas aí vale o ditado da roça: goiaba madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Então a gente precisa olhar de fora e julgar com mais serenidade. Parece que há uma conspiração das circunstâncias, tudo se encaixando. A gente justifica. A gente liga para o pastor, marca um gabinete e fala, mas pastor, estava tudo se encaixando, pastor. Mas pastor, estava tudo dando certo. Mas pastor, aí o pastor fala, mas tem isso, o pastor. Pastor, tem isso aí. Mas eu supero por amor. Até sabe o que é. Mas está tudo se encaixando, pastor, era para ser, era de Deus. Olhemos o caso de Jonas. É um caso que nos mostra um pouco isso. Ele foi acionado, ele está no alto. Ele queria fugir para Tarsis. Ele acha um navio em Jope. E naquela hora, num bate-canal, na bate-rota errada, tudo dando certo, ele foge. Ele pega um barco, ele vai para o fundo do barco, do fundo do barco ele vai para o fundo do oceano. A gente parece que
está dando tudo certo, olha, encontrei o barco agora, é do Senhor, paguei o ingresso, vou entrar. Então agradeça quando der errado também. Agradeça quando quebrar no meio, fala assim, não foi para frente. Podem vir para cá, vamos louvar aqui um pouco. Agradeça quando as coisas estiverem caminhando e partilhe o teu sonho e não acontecer como você esperava. Agradeça. Conscientize-se de que algumas coisas, por mais que pareçam convergir para tudo dar certo, pode ser um grande equívoco na sua vida, pode ser um grande erro. Aprenda como Jesus, observai, observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos, sede, portanto, astutos como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Reconhecer os lugares que a gente circula, reconhecer os acordos, os tratos que fazemos. Somos ovelhas entre lobos. Fiquem espertos, assim, ovelhas entre lobos, e fiquem espertos como uma serpente, ou seja, fiquem espertos como uma serpente, mas sem atacar ninguém, só ligado, observando. Esperto como uma serpente sem atacar e inofensivo como uma pomba. E agradeça quando aquilo que estava se encaixando, que você pensou, agora é do Senhor, dê errado. Você não sabe as consequências, você não sabe o desdobramento disso. Então agradeça a Deus. Amém?